Bem, irmãos, então hoje nós vamos trabalhar em cima de respondendo às objeções, tá? E as objeções são uma coisa praticamente natural. Quando você vai evangelizar as pessoas, sempre a pessoa terá algum argumento, alguma objeção a fazer em relação à sua mensagem, né? E nós devemos estar preparados para isso. Nunca trate as pessoas que fazem perguntas, que são, ah, que fazem objeções, né, que colocam dúvida, como inimigos, né? Às vezes, as pessoas começam a levantar objeções, nós começamos uma pequena batalha contra a pessoa, né? Então, devemos evitar esse confronto. Esse não é o nosso interesse. Quando você confronta com alguém, quando você discute com alguém, você pode até ganhar a discussão, mas você perde a pessoa, que ela se sente humilhada, ela se sente vencida, e ela não vai querer dar o braço a torcer e atender ao seu convite, atender a sua mensagem. Então, a melhor coisa é não brigar, é nunca discutir com a pessoa, é tentar é, responder às objeções com mansidão e paciência, tá? Mansidão e paciência. Então, se nós fizermos essas duas coisas, nós é, vamos conseguir responder às objeções e ainda ganhar a pessoa, né? É importante que a gente tenha ah, essa sensibilidade para lidar com a pessoa, sem perdê-la, né? Aquele Dale Carnegie que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz o seguinte: se você quer o mel, você não pode espantar as abelhas. Você quer a amizade da pessoa, você quer ganhar ele para Jesus, então você não pode espantar a pessoa, você não pode brigar com ela, né? Você tem que saber como lidar com a pessoa para poder efetivamente evangelizar. Muito bem, então vamos ver aí quais são as objeções que as pessoas costumam levantar quando nós vamos evangelizar, tá? Muito bem. Deixa eu colocar aqui de lado. Hoje tem poucos alunos, hein? Estamos com poucos conectados. Muito bem. Como lidar com as objeções? É a seção 8 aqui da nossa apostila, né? Nós vamos identificar algumas objeções, na verdade, as mais comuns, né? Praticaremos responder a duas dessas objeções, né? Listaremos alguns pontos a lembrar a respeito das nossas atitudes e métodos. Tudo bem. Algumas coisas importantes a lembrar, tá? As perguntas são legítimas, né? Pessoas que perguntam é porque têm realmente interesse. Quando você começa a falar para a pessoa, ela vai ouvindo, 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 nunca tem uma pergunta, pode ser um sinal que ela também não tem interesse. Ela está te ouvindo só por ouvir e ela nem tem interesse em formular perguntas para saber mais, né? Cuidado com as cortinas de fumaça, né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta porque ela está querendo se esconder, ela está querendo muitas vezes desviar o assunto e ela usa uma pergunta para fazer isso, né? Então a pessoa fala: mas o que que sua igreja pensa sobre calvinismo, por exemplo? Pode ser uma cortina de fumaça, está querendo complicar, está querendo embolar a conversa, entendeu? E a pessoa vem com essas perguntas assim, tá? Responda à objeção da pessoa. Depois, retorne a mensagem do Evangelho, né? Então, às vezes, precisamos responder uma dúvida, uma objeção,
mas nunca perder o rumo da conversa. E a conversa deve girar em torno do Evangelho, né, da apresentação da mensagem do Evangelho. Então, você responde a objeção da pessoa, depois você continua evangelizando, né? Ah, passe da defensiva para a ofensiva, né? Muitas vezes nós temos que tomar uma atitude assim ofensiva, né? Não de ofender a pessoa, mas deixar de ser uma vítima da pessoa. Ela começa a colocar suas objeções, elas vão ficando quietas, daqui a pouco, né? Então a pessoa tem que entender também que nós também temos argumentos. E a verdade é que muitas objeções não têm nem pé nem cabeça, né? Às vezes as objeções são mesmo um contrassenso, tá? Muito bem. As perguntas precisam ser respondidas com espírito gentil, tá? É importante demonstrar respeito, manter a humildade. Não é porque você respeita as pessoas que você vai concordar com coisas erradas que ela fala, tá? Então, nós temos que demonstrar respeito, né, e ser humildes, mas também comunicar o nosso ponto de vista, a nossa mensagem. Ok. Qual é a primeira objeção, talvez uma das mais comuns? É a objeção de que é tudo igual. Todas as religiões são boas, todas ensinam as mesmas coisas, apenas usam nomes diferentes para Deus. Tá? Então, hoje é muito comum as pessoas chegarem com esse tipo de objeção. Não, mas é tudo igual, né? Todas as religiões são boas, elas ensinam a mesma coisa, eles mudam só o nome de Deus, né? Para uns é Jeová, para outros é o Senhor, né? Para outros é Buda, é Krishna, é Maomé, né? O Alá. Então, são deuses e profetas diferentes, mas no fim é tudo igual. É o que as pessoas falam. Então, o que vamos dizer a elas, né? Em primeiro lugar, temos que dizer que há diferenças essenciais entre religião e religião. Por exemplo, as religiões não falam no mesmo Deus. O budismo, né? Ele, muitas formas de budismo afirmam que Deus não existe. Deus não existe, né? O hinduísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. É aquela ideia do panteísmo, né? Então eles misturam o Criador com a criação. Deus é tudo e tudo é Deus. Já o cristianismo, ele destaca claramente que Deus é o Criador e ele é distinto da criação. Está lá em João capítulo 1, né? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, né? Versículo 14, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Muito bem. Então, João 1,14 diz o seguinte: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então, aquele Verbo que era Deus, ele se tornou carne, ele encarnou. Então, Cristo é Deus encarnado, né? Nenhuma religião fala de um Deus encarnado, mas a Bíblia e o cristianismo falam. Jesus é único, ele não pode ser, ah, ele não pode ser comparado a nenhum outro Deus. Ele é Deus encarnado, conforme os versículos que acabamos de ler, né? Ele deu a vida pelos pecadores. Então, ele encarnou, ele viveu neste mundo, mas ele morreu pelos pecadores. Na verdade, ele veio ao mundo para isso,
para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Mateus 20, 28, né, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, é uma coisa completamente diferente das outras religiões. Um Deus que se fez carne, né, e que veio para morrer pelos pecadores, né? Cristo confirmou a sua divindade pela ressurreição, né? Então, ninguém jamais venceu a morte, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia, né? E há provas contundentes disto. Ele foi visto por várias testemunhas. Alguém diria, mas é só os discípulos que viram ele. Mas isso não é verdade. Lá em 1 Coríntios diz que ele foi visto de uma só vez por mais de 500 irmãos, né? Lá ainda diz, dos quais a maioria ainda vive. Então, há muitas testemunhas oculares que provam que Cristo ressuscitou, né? A própria atitude dos discípulos, né, de pregar essa mensagem de que Cristo tinha ressuscitado, expondo-se a perigo de morte, né? Então, se fosse uma mentira, se não fosse uma realidade, eles não iriam colocar suas vidas em risco, né? Mas como era uma realidade, eles foram em frente. Uma outra coisa importante dizer é o seguinte, que a Bíblia nunca tratou as outras religiões como caminhos alternativos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí, Números 25, 3 a 5. Eu não sei nem por que eu não coloquei aqui a passagem inteira, 25, 3, não, 5, tá? E vamos ler. Números 25, 3 a 5. Tem alguém que gostaria de ler para nós? Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e os enforca os ao Senhor e os enforcas ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntarem a Baal-Peor. Isso. Baal Peor era um culto que existia, né? E os israelitas, eles foram seduzidos, muitos deles foram seduzidos pelo culto de Baal Peor, que era um culto que envolvia relações sexuais, né? E aquele caso lá de Balaão, né? Era mais ou menos isso aí. É, eles queriam corromper o povo de Israel com esse falso culto, né? Que envolvia relacionamento sexual entre homem e mulher, né? Por isso que a coisa pegou, né? E morreu muita gente por causa desse culto aí, dessa influência de uma falsa religião. Outro texto é primeiro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, de 16 a 40. Bom, então vamos lá. Primeiro de Reis, 18, 16 a 40.
Tá, Elias, os profetas de Baal. Tá? Não vou ler todo esse texto, os irmãos conhecem, né? Elias era o profeta do Deus verdadeiro, e ele lançou um desafio aos profetas de Baal e de Azerá, né? E ele disse: Olha, o Deus que respondeu com fogo é o Deus verdadeiro. Eu vou clamar ao meu Deus, vocês vão clamar aí aos seus deuses, os Baalins, né? Que é Baal no plural. Então, aquele Deus que respondeu com fogo é o Deus verdadeiro, né? E a história a gente já conhece, né? Ele mandou lá o pessoal clamar, e eles ficaram clamando boa parte do dia e nada aconteceu. Aí, quando chegou a vez de Elias, né? Ele mandou colocar lenha no altar, depois mandou molhar a lenha para ficar difícil pegar fogo, né? E daí ele orou, Deus mandou fogo e o fogo queimou a lenha e evaporou a água e pronto, né? Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Então, há sempre uma distinção. A Bíblia nunca admite, o Deus da Bíblia não admite outros deuses, o culto de outros deuses, né? Então, essa ideia que é tudo igual não é verdade. As religiões não são iguais, a teologia não é igual, os deuses não são iguais e nem agem da mesma forma, né? São completamente diferentes, não dá para dizer que toda religião é igual. Número dois, o que importa é ser sincero. Já ouviu alguém falar isso? O que importa é a sinceridade. Se cada pessoa for genuinamente sincera, não faz muita diferença o que ela crê, né? Se ela é uma boa pessoa, se ela é sincera, se ela é religiosa, então o que importa é a sinceridade. Né? E parece que está tudo certo. Aquela pessoa é muito sincera, ele deve ser salvo, né? Ele deve ir para o céu. Mas o que é que a verdade apresenta? Sinceridade não basta. Por quê? A sinceridade não muda a verdade. É possível que uma pessoa seja sincera, mas que ela esteja sinceramente errada sobre algum assunto, tá? Por exemplo, é, crer com convicção não altera os fatos. Vou dar um exemplo aqui, né? É, a pessoa pode crer que o limite de velocidade numa determinada rodovia é 120 quilômetros por hora, mas ela não vai evitar uma multa se o limite realmente é 100 quilômetros. Então, às vezes, nós achamos que é uma coisa, mas é outra. Então, a pessoa está dirigindo e, não, eu posso andar 120 nessa estrada, mas, de repente, ele é multado. Por quê? Ele tinha total convicção, ele tinha sinceridade em crer que era 120, mas a realidade é que a velocidade era somente até 100 por hora. Muito bem. Então, nós podemos ter certeza ou de alguma coisa e estarmos errados. Temos sinceridade no que cremos e ainda assim cometer erros, né? O objeto da fé é que importa. O que importa não é quanto cremos, mas em quem nós cremos, ou no que nós cremos, né? 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo e retende o bem, né? Então, nós temos que ter sabedoria, né? E sinceridade não basta, né? Muita gente estava sinceramente errado e pagou caro por causa disso, né? Então, sinceridade não é o suficiente. Outra objeção: só os cristãos que estão certos, né? Os cristãos têm uma mentalidade muito estreita ao pensar que todos estão errados e somente eles estão certos. Pessoas falam isso, tá? Eles vão dizer: vocês têm uma mentalidade muito estreita, só vocês estão certos
e todos os demais errados. Só vocês vão para o céu e todo mundo, o resto vai todo mundo para o inferno. Então, como é que nós respondemos isso aí, né? Muito bem, olha, exclusividade com base em provas. Não é estreiteza, não é mente pequena. Por quê? A nossa certeza, a nossa confiança é baseada em evidências, né? Muito bem. Ah, a pessoa poderia pensar, olha, há muitos caminhos na área religiosa, mas Jesus disse o contrário. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não disse que era um caminho, ele disse que era o caminho. Artigo masculino definido singular. O caminho, não tem outro. Ele é a verdade, não tem outra. E ele é a vida, não tem outra. Então Jesus, ele definiu, né, quem era ele, dizendo que ele era o caminho, a única verdade e a única vida. Então, não é que o cristão ele seja metido e queira ser melhor do que os outros, ou só ele está certo, mas ele está confiando nas palavras de Jesus. Muito bem, verdade e tolerância. Ser tolerante não é negar a verdade ou concordar com a mentira, né? Às vezes nós não chegamos a negar a verdade, mas a gente acaba concordando com a mentira, achando que isso é tolerância. Bom, nós temos que ser tolerantes. Da mesma maneira que nós defendemos a nossa fé, as outras pessoas também têm o direito de defender a fé deles. Agora, isso não significa que nós temos que concordar também. Temos que respeitar as outras pessoas, né? Devemos defender a nossa fé, a nossa postura com amor, respeitar quem discorda de nós, né? Não tratar a pessoa como inimigo só porque ele não concorda com a gente. Então, nós temos que ajudá-lo a chegar e entender a verdade, né, através das nossas propostas, das nossas, da nossa comunicação, da nossa exposição da verdade. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, os crentes quererem proibir, por exemplo, as religiões fetichistas, a macumba, a umbanda, quimbanda, candomblé. Se fosse na mente de muitos crentes cristãos, eles proibiriam isso. Só que nós temos que ser tolerantes, né? O mesmo direito que nós temos de pregar o evangelho, eles têm também de pregar lá as ideias deles, né? Então, é errado nós queremos proibir que eles preguem, né? Por quê? Porque isso também pode virar contra nós e alguém querendo proibir que nós preguemos também. Então, a liberdade, ela permite que todos possam pregar a sua mensagem, respeitando uns aos outros, e quem tiver mais argumentos, quem expor melhor a verdade, vai conseguir convencer os outros a segui-la, tá? Mas temos que respeitar até aqueles com quem discordamos, tá? Muito bem. A pessoa vai falar, mas escuta aqui, o que é que diz que o cristianismo é a verdade? O que é que valida o cristianismo? Que credenciais o cristianismo tem para suas reivindicações? Existem evidências para apoiar essas reivindicações, essas declarações que o cristianismo faz? Bem, podemos apresentar algumas evidências. Primeiro, evidências proféticas, né? As profecias sobre Jesus se cumpriram
literalmente. Tá? Até coloquei na plataforma aí um arquivo para vocês que fala, que mostra, né, passagens que indicam claramente que Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. É uma coisa que abala um pouco os testemunhos de Jeová. É que as profecias a respeito de Jeová se cumprem na pessoa de Cristo. Então, Cristo é Jeová, Cristo é Deus, né? Mas os testemunhas de Jeová não acreditam que Cristo é Deus. Muito bem, Isaías 53, 800 anos antes do nascimento do Messias, Isaías descreve claramente o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, né? O Salmo 22 também, ele descreve a crucificação de Cristo num tempo que ninguém crucificava ninguém, que a crucificação nem era um método de punição, um método uma pena capital, né? Então, mas já no Salmo 22 temos detalhes muito específicos daquilo que aconteceu com Jesus. E em Miqueias 5:2 também, séculos antes do nascimento de Cristo, foi profetizado que o Messias nasceria em Belém, né? E é interessante que José e Maria, eles moravam em Nazaré, né? Mas eles tinham que se cadastrar em Belém. E aí, então tiveram que viajar para Belém para que se cumprisse a profecia que dizia que lá de Belém ia vir o Messias, né? Então são evidências proféticas, né? Incontestáveis. Também há evidências históricas, né? Que provam que Cristo ele era o Filho de Deus, que ele era Deus encarnado, né? Os seus milagres públicos, sua vida sem pecado, seu ensino perfeito. Se você observar, a maioria dos questionamentos dos fariseus, dos doutores da lei a respeito de Jesus, não era se os seus milagres eram verdadeiros ou não. O que eles questionavam é que Jesus tinha curado no sábado, porque a realidade do milagre era incontestável. A pessoa tinha a mão mirrada, ele estendeu a mão ficou boa, né? Então, eles não tinham como negar o milagre, mas aí então implicaram com Jesus porque curou no sábado, né? Então, percebam que a própria contestação dos fariseus, publicanos, é prova de que os milagres realmente aconteceram. E eles não podiam negar, né? Mas eles aí queriam duvidar da divindade de Cristo, como no caso do cego de nascença. Ah, não, mas esse homem que curou você é pecador. É o cego, se é pecador, não sei, mas eu sei que era cego, era vejo, né? Então, eles tentavam denegrir a imagem de Jesus, dizer que ele era pecador. Às vezes, eles queriam questionar também o momento que o milagre foi feito, que muitas vezes Jesus curou no sábado. Mas eles não questionavam os próprios milagres porque eram realidades. O cego estava vendo, né? Eram milagres incontestáveis. Agora, da mão mirrada, a mão ficou boa. Muito bem. A ressurreição foi confirmada por testemunhas, né? Discípulos transformados e dispostos a morrer pela verdade surgiram e eles certamente não exporiam suas vidas ao risco de morte, né, por uma mentira. Então, eles criam piamente a mensagem cristã e eles proclamavam, então, essa mensagem. Tá? Muito bem. Outra objeção comum, as pessoas falam, olha, existem muitos erros na Bíblia. É o que torna você tão confiante de que a Bíblia é a verdade. Ela tem tantos autores, tantas traduções, foi escrita há tantos anos. Ah, deve ser um livro velho e cheio
de erros. Então as pessoas vão vir com essa história que a Bíblia foi escrita por homens, que os homens cometem erros e a Bíblia não é digna de confiança, tá? Bem, tem muitos argumentos para provar que nós podemos confiar na Bíblia, né? O primeiro deles, que não está listado aqui, mas sempre me vem à mente, é que o Novo Testamento é o documento antigo que existe maior número de cópias no mundo. São mais de 5.000 cópias antigas do Novo Testamento. E as Ilíadas de Homero, que é uma obra da literatura grega clássica, tem apenas 7 cópias antigas. A Bíblia, o Novo Testamento, tem mais de 5.000. Mas ninguém duvida que Homero escreveu as Ilíadas, mas as pessoas duvidam do Novo Testamento, sendo que é um livro com tantas cópias antigas assim. Em 1948, eles descobriram lá em Israel, né, os manuscritos, ah, alguns manuscritos de Qumran, que era uma comunidade de religiosos dos tempos de Jesus. E eles acharam umas cavernas, e nessas cavernas tinham alguns jarros, e dentro dos jarros tinham manuscritos antigos, né? A maioria eram escritos em couro de animais, e esses manuscritos estavam, até certo ponto, preservados. Eles foram coletados, depois eles foram planificados e estudados, e a conclusão que se chegou é que aqueles manuscritos que eram do tempo de Jesus, datados do tempo de Jesus, eles têm o mesmo conteúdo que tem as nossas Bíblias nos dias de hoje. Então, aquilo que nós temos é confirmado por esses manuscritos antigos, nada mudou, nada foi violado, né? E a Bíblia contém ainda a mesma mensagem, o mesmo conteúdo de 20 séculos atrás, né? Ela é coerente, apesar de ter tantos autores, ter sido escrita em 3 línguas diferentes, por mais de 40 homens, durante 16 séculos, a Bíblia é um livro coerente. Você não vê contradições teológicas na Bíblia, né? Ela foi escrita pela direção divina. Então vamos ver o texto, que é 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vejamos. Isso. Hebreus, aí vem Pedro, depois vem 2 Pedro, 1, 20 e 21. Né? São 2 versículos chaves aqui sobre a questão da Bíblia, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, foram homens que escreveram a Bíblia? Foram, sim, mas não eram homens comuns, né? Eram homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Na verdade, a palavra grega aqui, ela significa que o Espírito Santo soprou as escrituras para que os homens escrevessem. A palavra é theopneustos. Pneustos vem de pneu, ar, sopro, né? E tel é Deus. Então, foi soprado por Deus, né? A escritura não é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro
que tem uma consistência, que tem uma mensagem que não se contradiz. Foi escrita por muitas pessoas, mais de 40 homens de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Muito bem. Outro argumento é o testemunho de Jesus. Jesus endossou a Bíblia como palavra de Deus. Então, vamos ver aqui as referências. Mateus capítulo 15, verso 6. 15, 6. Diz assim, Jesus. Vou ler o 5, mas vou ler desde o 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Né? Então, Jesus reconhece que as escrituras, os mandamentos eram de Deus. E João 10:35 diz aí a palavra do Senhor. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, então Jesus enfatiza o fato de que a escritura ela não pode ser anulada. Ele ainda diz, passará o céu e a terra, mas não cairá da lei nem um tio, nem uma vírgula. Então a palavra de Deus é reconhecida por Jesus como revelação de Deus, palavra de Deus, né? Ele diz em outro lugar, fugiu o versículo agora. Muito bem, a história e a arqueologia confirmam a veracidade da Bíblia, né? Eles pegaram os estudiosos críticos à Bíblia. Eles pegaram o Evangelho de Lucas e eles disseram que eles iam provar que a Bíblia tinha erros. O Evangelho de Lucas, ele é muito detalhado, e também o livro de Atos, que foi também escrito por Lucas, né? Ele é muito preciso sobre datas, sobre quem estava governando, qual lugar, em que tempo, né? E se você observar, o livro de Lucas é um livro que ele fala de alguns lugares com muita precisão, datas, lugares, nomes, né? Então, a Bíblia, a verdadeira história e arqueologia confirmam a veracidade das escrituras, né? Lá no Iraque, eles encontraram as fundações da antiga Torre de Babel, né? E lá na Turquia, no Monte Ararat, já avistaram também os restos de uma antiga embarcação em cima do Monte Ararat, que fica coberto de neve quase o ano inteiro, mas já foram vistos lá vestígios de uma embarcação que seria a Arca de Noé, né? Os palácios da Babilônia, né, e muitos outros lugares foram, que a Bíblia fala, que a Bíblia descreve, também foram confirmados pela arqueologia. Tá? Então, a arqueologia anda de mãos dadas com a veracidade das escrituras. Deixa eu trocar aqui o slide. Aí vem aquele que fala, olha, como saber se Deus existe? Né? Ou alguém já falou, olha, me prova que Deus existe. E aí o crente respondeu, bom, me prova que ele não existe. Né? Então, se não é possível provar que Deus existe, também não é possível que
é provar que ele não existe. Mas não é essa a resposta que devemos dar. A pessoa vai perguntar: como você prova que Deus é realidade? Tá? Então, tem várias respostas. Primeiro, a evidência da criação, tá? Que se chama o argumento antrópico. Tá? O que significa isso? Tá? Significa, o argumento antrópico, é que a Terra ela foi feita para o ser humano. Se o eixo da inclinação da Terra não fosse na inclinação que é, facilmente o homem seria exterminado, ou por muito frio, ou por muito calor. Também podemos dizer, falar sobre a complexidade do corpo humano. Essa complexidade do corpo humano aponta para um Criador. Né? Aí tem o exemplo do relógio. O relógio de pulso, ele é um mecanismo altamente complexo. É altamente complexo. O que indica que alguém o criou. Assim como o corpo humano, ele é tão complexo que aponta também para evidências de um criador. Na verdade, a criação, a lógica, é que parte daquilo que é completo para uma coisa que não é incompleta. Já a evolução diz que uma coisa incompleta gera uma coisa completa. Mas vamos em frente aqui, ó. Evidências históricas e morais que Deus existe. Os milagres de Jesus. Né? Jesus realmente curou pessoas. Né? O cego de nascença. Jesus chegou a ressuscitar pessoas. Né? As profecias se cumpriram na vida dele, profecias que foram dadas 800 anos. Vidas foram transformadas e essas transformações eram reais e duradouras. Deus é a fonte da moral e da existência, né? Então, há evidências, né? Evidências da criação, há evidências históricas e morais, né? E também há evidência da lei da causa e efeito. Isso aqui é muito interessante, eu gosto muito disso aqui, né? Todo efeito, essa lei diz assim, olha, todo efeito reside, mesmo que potencialmente, dentro da sua causa. Vou dar um exemplo claro aqui, ó. A causa é a galinha, o efeito é o ovo. Mas tudo que tem no efeito tem na causa, não tem? Tudo que a galinha tem, tem no ovo também, no efeito que ela produziu. Tanto é que o ovo vai se transformar numa nova galinha, né? Que vai ser a causa que vai gerar um efeito, que é um novo ovo. Tudo que tem no ovo tem na galinha. Agora, como é que nós aplicamos isso à existência de Deus? É simples. Olha lá, causa e efeito. Né? Nós não sabemos, vamos pensar que nós não sabemos qual é a causa, mas nós sabemos que o efeito é o ser humano. Ele é um efeito, ele existe, ele está aí. Qual é a sua causa? Não sabemos. Mas tudo que existe no homem tem que existir na causa que o gerou. Então, em primeiro lugar, o homem é um ser inteligente. Né? O que distingue o homem de todos os outros animais é principalmente a sua inteligência. Muito bem. Segunda coisa, personalidade. O homem, ele é uma pessoa. Né? O filósofo diz: penso, logo existo. Né? O homem tem consciência da sua existência, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa. Muito bem. O homem também tem uma natureza mental. Ele é capaz de raciocinar, chegar a conclusões, né? Então ele tem essa capacidade mental. O homem tem uma natureza moral também. O homem não consegue explicar como ele sabe, por natureza, o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Por exemplo, você, uma criança.
né? Ele vai lá na escola e um outro menino pega e tira o lápis dele e leva embora, ou tira a canetinha dele e leva embora. Ele acha que é errado. O outro pegou uma coisa que era minha, né? Então o homem tem esse senso moral do que é certo e do que é errado. Mas aí no outro dia, ele vai e pega uma canetinha do outro. Fala, olha, pegaram a minha, agora eu vou pegar do outro, né? Então, o homem, ele tem uma natureza moral, mas ele não é capaz de ser coerente com a sua própria natureza. Por isso ele é pecador, entendeu? Ele não consegue nem cumprir as suas próprias regras. Ele tem uma natureza moral herdada de nascimento, todo mundo tem esse senso do que é certo e errado. E também o homem tem uma natureza emotiva, né? Ele fica alegre, ele fica contente, ele chora, ele odeia, ele sente raiva, ele sente amor, compaixão, todas essas coisas. Então, esse é o defeito, esse é o homem. Agora, vamos ver a causa que o gerou, né? Olha lá, a causa que gerou o homem é inteligente, tem que ter inteligência. O homem tem personalidade, ele é uma pessoa e a causa que o gerou tem que ter personalidade. Porque o que não tem personalidade não gera personalidade. Tá? Por exemplo, uma planta, bem dizer, ela não tem uma personalidade. Então, ela é capaz de gerar uma pessoa. Né? A natureza, o homem tem uma natureza mental, a sua causa é uma causa que tem uma natureza mental, que é inteligente, né? O homem tem uma natureza moral. A causa que o gerou também tem uma natureza moral. E o homem tem uma natureza emotiva, a causa que o gerou tem uma natureza emotiva. Então, a causa que gerou o homem não pode ser diferente dele completamente. Ela tem tudo aquilo que o homem tem, né? Tudo aquilo que o homem tem. É lógico, menos a perfeição. Tem alguns atributos de Deus que o homem não tem. Por exemplo, Deus é eterno, o homem não é eterno. Mas a Bíblia está certa quando ela declara em Gênesis 1:26 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É isso aí. A Bíblia fala isso há milhares de anos atrás, né? Antes que a lei da causa e efeito fosse descoberta. Mas é exatamente isso. O homem, ele é um espelho, um reflexo, né, daquilo que é a sua causa, a causa que originou, que é Deus. Então é muito interessante isso aqui. Você pode expor esses slides, né, numa aula, mostrando, olha, há evidência, sim, de que Deus criou o homem, né? O homem foi criado por Deus, né? E a evidência é a lei da causa e efeito. Então, o que o homem é está contido dentro da causa que o originou, né? Então é muito interessante isso aqui, vale a pena a gente saber expor, né? Muito bem, a outra objeção comum é que Deus tinha que fazer alguma coisa a respeito da maldade, do mal, né? Se o Deus amoroso e poderoso realmente existe, por que ele não faz alguma coisa para acabar com todo o mal que há no mundo? Né? Já viu gente falar, por que Deus não acaba com tanta maldade nesse mundo? Né? Por que Deus não faz alguma coisa? Muito bem, temos que entender a realidade do mal. O mal está em nós. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para Deus eliminar todo o mal desse mundo, ele teria que eliminar toda a raça humana, porque o mal está dentro do homem. O homem é mal, né? E como é mal, né? A gente vê as guerras, a gente vê os assassinatos, né? Os crimes, como o ser humano é mal. Se Deus tivesse que destruir o mal, teria que destruir também todo ser humano. Mas Deus é paciente. Por que ele não destrói o mal, né? Porque ele é paciente. Segunda de Pedro, capítulo 2,
versos 3, verso 3, capítulo 3, versículo 9, nós temos uma declaração muito interessante aqui, né? Diz assim, olha, 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, essa demora para Deus julgar é que Ele está dando oportunidade para que todas as pessoas possam se arrepender, né? O mal aponta para a necessidade de um padrão moral absoluto, né? Então, é uma exigência, praticamente, o mal aponta para essa necessidade de um padrão moral absoluto, santidade, por exemplo, né? Objeção 8, o sofrimento humano. Aí né, é um dos argumentos mais fortes e mais difíceis de responder, porque geralmente a pessoa que faz essa objeção é uma pessoa que está sofrendo ou que sofreu muito. O que você diz das pessoas inocentes que sofrem, como crianças, por exemplo? Por que Deus não faz alguma coisa para ajudar essas crianças que estão sofrendo? Muito bem. Parece que Deus é insensível, né? Mas Deus não é insensível, né? Deus, o sofrimento, ele nos leva a buscar ou rejeitar a Deus. São duas opções. Nós podemos, enquanto sofremos, buscar a Deus, ou podemos também rejeitar a Deus, né? A Bíblia diz que Cristo sofreu por nós. Então, Deus, ele sabe o que é sofrimento, porque o seu filho, Jesus Cristo, sofreu. 1 de Pedro 2:24 diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo, Cristo, né? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Então, o versículo diz que Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. Ele sofreu, ele foi pregado naquela cruz, ele foi asfixiado naquela cruz pela posição, né, em que ficavam, e ele sofreu. Deus sabe o que é o sofrimento, né? A Bíblia também é honesta a respeito do sofrimento humano. No livro de João, capítulo 16, verso 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, Deus, ele sabe do sofrimento, né? E esse sofrimento não é por causa de Deus, é por causa do próprio pecado do ser humano, né? Temos que falar também sobre a liberdade humana. Grande parte do mal vem de pessoas ferindo outras pessoas. Olha só, parte do mal no mundo não são circunstâncias de tipo um maremoto, um terremoto, isso também existe, né? Mas a maioria do mal do mundo são pessoas ferindo pessoas, pessoas enganando pessoas, pessoas matando pessoas. E nós sofremos muito por causa do mal na vida dos outros, que nos atinge, né? Então, Deus, ele respeita a nossa liberdade, né? Mas nos chama ao arrependimento. Então, o ser humano, ele vai fazer aquilo que ele quiser. Deus não vai impedi-lo de fazer o mal. Ele tem liberdade, né? Mas Deus, carinhosamente, o chama para o arrependimento. Então, quando ele errar, Deus ainda lhe dá uma chance de
consertar as coisas, né? Então, a Bíblia diz também que Cristo aprendeu muitas coisas através do sofrimento. O sofrimento, ele muitas vezes ele tem um efeito que acaba sendo até positivo na nossa vida. A gente não costuma encarar isso, né? Mas o sofrimento nos ensina muitas coisas. O sofrimento nos faz refletir, o sofrimento nos faz entender os nossos erros, o sofrimento nos faz compreender melhor outras pessoas, o sofrimento nos faz amar mais as outras pessoas e ser mais cheio de compaixão com aqueles que estão sofrendo, né? Então, a gente não entende muitas vezes o sofrimento dos outros até que nós tenhamos também passado por algum sofrimento. Então, Deus, ele não vai terminar com todo o sofrimento de uma hora para outra, mas o cristão tem uma esperança, né? Ir para um lugar onde Deus enxugará toda lágrima, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Esse lugar é o céu. Então, aqueles que creem em Cristo, um dia serão libertos de todo sofrimento. Conclusão geral: a fé cristã é lógica, histórica e espiritual. Jesus é o único caminho confiável para Deus. Nenhuma religião é realmente boa, mas nós temos Cristo, né? O único caminho confiável para Deus. Então, o cristianismo é uma verdade, né? Vive e anuncie sua fé com amor e convicção. E o versículo, 1 de Pedro 3,15, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, na apostila, na sua apostila, nós temos esse último capítulo aí respondendo às objeções, e o texto, ele é bem esclarecedor. Aqui eu tentei resumir, né, através dos slides, essas respostas, né, esses argumentos às objeções mais comuns levantadas pelas pessoas. Então, você deve ler, né, uma das responsabilidades sua como aluno aí é ler toda a apostila. Então, nesta semana, né, quarta, quinta-feira, você deve ler a apostila, você deve fazer o questionário, e na sexta-feira a prova estará disponível. Vocês terão 2 horas para fazer a prova, tá? E as questões da prova provavelmente serão, em parte, aquelas que vocês já responderam nos questionários. Perguntas? Muito bem. Tenho uma pergunta, Vocês, semana que vem, sim, tem pastor, pergunta? tenho uma Observações? pergunta. Sim. A minha pergunta tem a ver com algo que está na Bíblia mesmo e o pastor frisou na explicação. Queria ter esta certeza. Os judeus sempre usavam a expressão eles são pecadores. Jesus come com os pecadores. Zaqueu, Levi são pecadores. Na mentalidade deles, eles não se sentiam pecadores. Salmo 1:1 também diz assim: bem-aventurado o varão que não anda com os pecadores, toda aquela coisa toda aí. Então a pergunta está aí: qual era a mentalidade deles? E nós, aceitando Jesus, continuamos a ser pecadores, embora salvos, mas a minha pergunta está muito na mentalidade deles. Eles não se sentiam pecadores quando diziam que Jesus comia com os pecadores?
Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, esse pessoal, eles eram muito orgulhosos. Eles achavam que eles cumpriam a lei e que o povo eram os pecadores, aqueles que não conheciam a lei, que não guardavam a lei. É uma espécie de religioso de segunda classe, né? Os pecadores, o povo que não entende, o povo que não teme a Deus, que não guarda a lei. Então, de fato, eles se colocavam num pedestal, né? Acima dos outros e chamavam o povão de pecadores, né? Pessoas assim de uma baixo escalão espiritual, né? Pessoas que eram sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum conhecimento religioso, eram os pecadores. Aí estavam incluídos, né? Não só pessoas assim com pecados grandes, né? Como, por exemplo, os cobradores de impostos, né? O- os coletores de impostos, né, que roubavam o povo, ladrões, assassinos, bandidos, assaltantes. Não é só isso, não. Quando eles falaram de pecadores, é o povão em geral, que não tinha religião. Né? E Jesus fala que essas pessoas entram primeiro no reino de Deus, na frente dos escribas e doutores da lei, né? Os fariseus. Então existia Tá assim, bom. eles se achavam melhores, por isso chamavam os outros de pecadores. Muito bem, queridos. Se alguém tem uma pergunta, uma observação, né? Nós estamos chegando ao fim da exposição desse curso aqui de evangelismo. Tem muita coisa para falarmos sobre evangelismo, né? Tem a teologia do evangelismo, tem coisas, muita coisa, não cabe tudo nesse modo. Então a gente acabou optando por apresentar essa metodologia, vários métodos de evangelização, né? A questão da importância da amizade, do relacionamento para ganhar confiança e poder ter oportunidades de compartilhar temas espirituais, né? Ah, mostramos vários métodos de abordagem, direta, indireta, a abordagem com convite para um evento, né, ou um convite para fazer um estudo bíblico, né, e através, então, da amizade, do oferecimento de um estudo bíblico ou apresentação do Evangelho, por alguma destas vias que nós mostramos aí, levar pessoas a Jesus. Gente, isso é muito importante. Né? Paulo fala lá com Timóteo, né? Cumpre o teu ministério, faze a obra do evangelista, né? E o pastor, mais do que ninguém, ele deve ser um evangelista, né? Cada um tem um jeitão de evangelizar, né? Esses dias conversei com um pastor que ele, no começo do seu ministério, ele falou: "Pai, eu não tenho dom de evangelismo. Como é que eu vou fazer para evangelizar?" Então, o que que ele fez? Ele usou o método Ele usou o método de estudos bíblicos. Ele propunha às pessoas para fazer estudos bíblicos e, através do estudo bíblico, ele evangelizava a pessoa. Não tinha aquele jeitão de evangelista, de comunicador, tal, mas ele era capaz de dar os estudos e ele começou a fazer isso e continuou. E hoje tem uma igreja, né? Uma igreja bonita, uma igreja cheia de pessoas, cheia de jovens, né? Pessoas que foram evangelizadas através de estudos bíblicos, foram discipuladas através de estudos bíblicos, né? E tem lá na igreja já a pessoa que está na sétima, oitava geração. O que é isso? Pessoa foi evangelizada, se converteu, daí evangelizou outro, discipulou outro, que discipulou outro, né? E que discipulou outro. Então, na oitava, nona geração. Algumas
algumas redes de discipulado, né? Então, é coisa que nós podemos fazer, né? Não há desculpas. Temos muitos modos de evangelizar e a questão é se estamos realmente dispostos a fazê-lo, né? Não podemos... Sabe o que acontece, às vezes, no ministério? Depois de algum tempo, o ministério ganha uma estabilidade, tá? A igreja já tem um certo grupo de irmãos, esse grupo é capaz de sustentar o ministério, o pastor, a igreja. E a própria igreja, muitas vezes, ela perde essa visão de ganhar outros, né? Acaba se tornando uma espécie de clube fechado, né? Um grupo fechado, em que as pessoas têm que pagar um preço para fazer parte, né? Então, quando ela chega nesse ponto, ela perde o ímpeto evangelístico, né? Então, é uma coisa que é um fogo que não podemos deixar apagar nas igrejas. O ímpeto de ganhar almas, de evangelizar, de discipular, de batizar pessoas, né? Um bom termômetro para medir, né, o vigor da igreja é o batistério, né? Quando uma igreja não batiza, é porque ela não está investindo em evangelização. Então, passou o ano, não batizou ninguém, nós temos que rever o nosso programa e voltar a ênfase para a evangelização. Tá? Então, é uma coisa importantíssima, né? Temos que ganhar almas, temos que batizar, essa é a nossa missão, é a missão da igreja. Ela não está aqui nesse mundo para outras coisas. A principal missão é Romanos, capítulo 28, de 18 a 20. Ir por todo o mundo, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas. Essa é a missão da igreja, né? E se ela se esquecer disso, ela é o começo da sua derrota, né? Então, evangelismo é uma coisa fundamental. Ok, meus irmãos. Alguém quer fazer algum comentário? Uma informação, pastor. Sim. Olha, eu amanhã, quinta-feira, estarei de viagem com o pastor Virgílio. Estaremos no interior, vamos a Malange para uma missão, uma viagem missionária para Malange, e vão ficar lá final de semana. Agora, o meu trabalho, a minha prova será condicionada, assim, que vamos a voltar até terça-feira, né? Vamos no interior aí, pastor Vigílio, estaremos lá fazendo trabalho, muito trabalho mesmo, e condições da internet, condições de computador, a gente não consegue levar computador aí, eu tenho computador de mesa, não sei como será para mim para fazer a minha prova, né? Não sei se seria bom que eu fizesse a minha Eu prova vou online. conversar com a Kim, nesse seu caso, é porque lá tem lugares que nem tem sinal, né? Internet, né? Eu vou falar com o pastor Aquino se ele pode colocar o Sim, irmão para fazer prova no outro dia, ok? Porque o irmão vai estar numa fazer viagem prova, missionária, né? E eu sei como é que é, fazer né? prova como? Não percebi. Fala. Não percebi a resposta. Não Então, entendi. o que o irmão está pedindo é para fazer a prova no outro dia, é isso, né? Se no outro dia, porque se sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira estaremos lá e só voltamos aqui a Luanda É. quarta-feira. Quando é que o irmão sai de viagem? Como é que começa a viagem? Amanhã, Amanhã, certo? quinta-feira. Tá bom. Eu vou falar com aquilo para ele colocar a sua prova depois de terça-feira, então. Tá bom? Sim, sim. Tá bom, Aí o obrigado. irmão vai se preparando, leva a apostila, leia a apostila, né? Uhum. Ou em PDF ou em papel, mas estude,
e depois eu vou falar com a Aquino para colocar a sua prova a partir de quarta da semana que vem, tá? Semana que vem vai haver uma matéria de pedagogia infantil, e os irmãos que não fizeram, dos irmãos que estão me assistindo aqui, tem alguém que já fez pedagogia infantil? Não, né? Então a prioridade é fazer essa matéria, que é uma matéria do curso básico, ok? Os irmãos devem se inscrever e fazer a matéria, então, ok? Tá bom então, pastor? E, Nós pastor? vamos, nós vamos encerrar nossa matéria aqui com uma palavra de oração, tá? Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ser salvos por Jesus Cristo. Privilégio que temos também de sermos embaixadores de Cristo neste mundo, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da reconciliação. Pedimos a Deus que essa matéria ela possa ser sempre um desafio, ela possa ser um incentivo às nossas vidas para desenvolvermos um perfil de evangelistas, que nossas igrejas jamais possam esquecer a razão pela qual ela existe, que é evangelizar os perdidos. Abençoa os alunos, seus questionários, sua prova, sua avaliação, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que eles possam aprender a tua palavra, que tudo que aprenderem possa ser útil no seu ministério futuro. Abençoa o irmão Augusto, que vai viajar, que o Senhor possa ir com eles, guardando em toda a viagem, usando e abençoando os teus servos, aonde forem, possam levar o Evangelho da paz. E que o Senhor esteja com todos nós. É o que pedimos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus vos Quem vai abençoe. viajar, quem vai viajar é o Covila, não Augusto. Muito bem, irmãos. Muito bem, irmãos. Eu passarei agora a uma pequena sinopse da aula da matéria de evangelismo e tratamos hoje do assunto respondendo às objeções, né? Então, uma das coisas muito comuns na evangelização é as pessoas levantarem objeções à mensagem que estamos entregando, né? Precisamos lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, que as perguntas são legítimas. Não devemos tratar as perguntas como intrusas ou coisas que nos ameaçam, né? Precisamos estar atentos a isso. Muitas vezes as perguntas são uma espécie de cortina de fumaça para esconder certos problemas ou até mesmo para desviar o assunto, tá? Então, responda à objeção da pessoa e depois retorne à comunicação da mensagem do Evangelho. Não deixe que a pergunta impeça você de progredir na comunicação do Evangelho. Muitas vezes precisamos até passar da defensiva para a ofensiva, né? Alguns pontos a lembrar, né? As perguntas precisam ser respondidas com espírito gentil. Não é porque alguém duvida do que você fala ou que ele levanta aí uma objeção que ele é seu inimigo. Então é importante demonstrar respeito, manter a humildade diante de todas as pessoas, até os questionadores, tá? E vamos então às objeções. A número um é a objeção que diz que todas as religiões são iguais, ensinam basicamente as mesmas coisas, apenas usando nomes diferentes para Deus. Será que isso é realmente verdade? Será que é tudo igual? Engano. Há diferenças essenciais
entre as religiões, né? As religiões normalmente não falam a respeito do mesmo Deus. Algumas espécies de budismo afirmam que Deus não existe. O hinduísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. É o panteísmo, né? E o cristianismo diz que Deus é criador, mas ele é distinto da sua criação. João 1:1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no 1:14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o cristianismo fala de um Deus que é criador, mas e que se encarnou, se tornou semelhante aos homens. Também a Bíblia diz que Jesus é único, ele é diferente de tudo, de todos os líderes religiosos. Só Jesus é Deus encarnado e ele deu a vida pelos pecadores. Mateus capítulo 20, versículo 28. Cristo veio para não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele confirmou sua divindade pela ressurreição. Nenhum líder religioso que tenha morrido chegou a ressuscitar, mas Jesus fez isto e foi comprovado pelo túmulo vazio, não havia um corpo que apresentar. Jesus também foi visto ressurreto, não apenas pelos seus discípulos mais próximos, a Bíblia diz que mais de 500 irmãos o viram de uma única vez. Nenhum outro líder religioso tem o seu túmulo vazio, mas Jesus ressuscitou, ele não está mais lá. Então, a Bíblia nunca tratou as outras religiões como caminhos alternativos. A Bíblia sempre condenou os falsos cultos, os falsos deuses. Elias enfrentou os profetas de Baal e de Azerá, né, que é, discordavam, né, do verdadeiro Deus, e Elias os desafiou para que o verdadeiro Deus enviasse fogo do céu. E apenas o Deus de Elias enviou fogo, né? Sabemos da história. Objeção 2: o que importa é a sinceridade. O que importa é se a pessoa for genuinamente sincera. Se ela for sincera, que diferença faz aquilo que ela crê, né? Muita gente acha que a sinceridade é a coisa mais importante que pode existir. Mas não é bem assim. Sinceridade não basta. A sinceridade não muda a verdade. É possível ser sincero e estar sinceramente errado, ou crendo na coisa errada. Crer com convicção não altera os fatos ou a verdade. Exemplo: você pode estar dirigindo numa rodovia achando que o limite é 120 quilômetros por hora. Você está, sinceramente, você crê de todo o coração que é 120 quilômetros por hora, né? Mas isso não evita que você seja multado se o limite for apenas 100, né? Então, às vezes, estamos sinceramente enganados, e isso é um grande problema, né? O que vale é o objeto da fé. O que importa não é quanto cremos, ou o que importa é em quem nós cremos, o objeto da fé, né? A Bíblia diz: examinai tudo, retende o bem. Então, nós precisamos ter certeza de que aquilo que nós depositamos a nossa fé é uma coisa confiável, né? É uma coisa que podemos de fato crer e não ter uma sinceridade obscura, uma sinceridade infantil, uma sinceridade cega que não consegue enxergar a verdade. Terceira objeção: só os cristãos estão certos. Ah, os cristãos não têm uma mentalidade muito estreita.
ao pensar que estão certos e os demais errados, então muitas pessoas levantam essa objeção. Ah, os cristãos acham que só eles estão certos. Mas a verdade é que os cristãos creem que estão certos com base em provas. Não é estreiteza, é confiar baseado em evidências. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, verso 6. Então, Jesus foi enfático, ele não disse: Eu sou um caminho, tá? Ele não disse: Eu sou uma verdade e nenhuma vida, ele disse: Eu sou o caminho. Artigo definido, masculino, singular, não existe outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus mesmo, ele enfatiza que é, a verdade é ele é a verdade, né? Então, verdade e tolerância. Ser tolerante não é negar a verdade ou concordar com a mentira. Nós não podemos fazer isso. Ser tolerante é dar às pessoas o direito inegável delas se expressarem. Mas isso não significa que temos que concordar com elas, ou ser cúmplices de suas ideias. Nós devemos defender as nossas ideias com amor e respeitar quem discorda de nós. O fato da pessoa discordar de nós é um direito que ele tem. Nem por isso deve ser tratado como inimigo, nunca, jamais, né? Então, as pessoas acham que os cristãos estão certos e, na verdade, a nossa fé é baseada em fatos, em evidências. O que valida o cristianismo? Que credenciais o cristianismo tem para suas reivindicações? Existem boas evidências para apoiá-las? Muito bem, sim. O cristianismo ele tem muitas evidências que o fazem a verdadeira religião. Evidências proféticas, por exemplo, né? Profecias sobre Jesus foram cumpridas literalmente e dadas 800 anos antes do seu nascimento. Isaías 53 fala do sofrimento do Messias. Salmo 22, Davi fala sobre detalhes da crucificação, num tempo que a crucificação nem era ainda uma pena capital. Miqueias 5:2 também, uma profecia que diz que Jesus, o Messias, nasceria na cidade de Belém, de Efrata, né? E é interessante que José e Maria nem moravam em Belém, mas eles tiveram que se locomover até lá por conta de um alistamento que teria que ser feito e os obrigou então a se deslocarem para lá, e nesse deslocamento aconteceu o nascimento do Messias no lugar onde tinha sido profetizado, né? Muito bem, evidências históricas, né? O cristianismo ele é evidenciado como verdadeiro pelos milagres públicos, né? Vida sem pecado, ensino perfeito que pode ser visto em muitas pessoas, né? Jesus também, a sua ressurreição foi confirmada por testemunhas, e os discípulos transformados estavam dispostos a morrer pela verdade. Se fosse uma mentira a ressurreição, eles não fariam isto. Número 5. Existem erros na Bíblia. O que torna você tão confiante que a Bíblia é a verdade? Ela tem tantos autores, tantas traduções, foi escrita há tantos anos, é um livro velho, deve existir muitos erros. Muito bem. Em primeiro lugar, a Bíblia é o manuscrito antigo com maior número de cópias do mundo. São mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. E as pessoas não querem acreditar na veracidade da Bíblia, dizem que elas têm erros. As Ilíadas de Homero têm apenas sete cópias antigas. Ninguém duvida dos escritos de Homero, mas as pessoas querem lançar dúvida sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro coerente, né?
precisa em termos de pessoas, lugares e fatos. O escritor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele descreve com perfeição absoluta locais, autoridades, datas, e os seus escritos foram analisados por críticos e chegou-se à conclusão que a Bíblia é um livro confiável, coerente, bem escrito, né? Foi escrito pela direção divina, né? Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E apesar de ter sido escrito por mais de 40 homens em 1600 anos, em 3 línguas e continentes diferentes, a Bíblia tem uma consistência, né? Uma harmonia que vai de Gênesis a Apocalipse. Existem erros na Bíblia. Outra objeção, né? Então temos o testemunho de Jesus. Jesus indicou a Bíblia como palavra de Deus, né? Jesus diz: buscar nas Escrituras a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus fala que nem um tio ou uma vírgula vai cair da lei sem que tudo seja cumprido, que a lei é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus não pode falhar. Muito bem, a história e a arqueologia confirmam a veracidade da Bíblia. Já foram encontrados as fundações da Torre de Babel, foram encontrados vestígios da Arca de Noé, lá na Turquia, no Monte Sinai, e há muitas outras descobertas arqueológicas que comprovam que a Escritura é verossímil, é verdadeira e nela não há erros, né? Até mesmo algumas pequenas narrativas, né, que são feitas. É, Há pequenas diferenças, mas isso, ao invés de mostrar que a Bíblia tem erros, é justamente o contrário. Nos mostra que os textos não foram ajeitados, arrumados, que as pessoas que fizeram declarações fizeram como eles viram, como eles sentiram, né? E isso muitas vezes tem até alguma diferença de outras pessoas, mas nunca o texto foi arrumado, nunca o texto foi condicionado a uma harmonia que não era verdadeira, que não era uma coisa natural. Objeção 6. Como saber se Deus existe? Como você prova que Deus é uma realidade? Então, existem algumas evidências da criação, ordem e precisão do universo. O universo é uma coisa complexa e todos os astros e planetas e galáxias se movem com precisa ordem, né, com uma organização tremenda, né? A complexidade do corpo humano também aponta para um Criador. O corpo humano é uma máquina maravilhosa, né? Funciona, tem vários sistemas, todos eles interligados e funcionando corretamente, harmoniosamente. Evidências históricas e morais, né? Os milagres e profecias cumpridos, milagres de Jesus, profecias cumpridas, são prova de que nós podemos confiar na existência de Deus. As transformações de vidas reais e duradouras também nos provam que Deus existe e está agindo e transformando vidas, né? Deus é a fonte moral, da moral e da existência. Muito bem, a lei da causa e efeito diz o seguinte: todo efeito reside, mesmo que potencialmente, dentro de sua causa. Como entender isso? O ovo. O ovo reside potencialmente dentro da sua causa, a galinha. Ele tem tudo que a galinha tem, né? E poderá também gerar uma outra galinha, porque nele existe tudo que existe na sua causa, que é a galinha. Muito bem, vamos aplicar isso
a criação, o homem, né? O homem é um ser inteligente, né? Capaz de pensar, ele tem uma personalidade, ele é alguém e se entende como gente, e ele tem uma natureza mental, moral e emotiva. Esse é o homem, é o efeito. Qual é a causa que o gerou? A causa que o gerou terá que ter dentro dela os mesmos elementos do efeito, né? Por quê? Uma coisa que não é inteligente não gera inteligência. Uma coisa que não tem personalidade não gera personalidade. E uma coisa que não tem natureza mental, moral e emotiva não gera natureza mental, moral e emotiva. Então, a causa que gerou o homem, ela tem que ter essas mesmas características, né? Então, ela tem que ter inteligência, personalidade, natureza mental, moral e emotiva. E essa causa não pode ser outra coisa senão Deus, que é uma pessoa, que é um ser inteligente, e nem podemos imaginar, né? E tem uma natureza mental, moral e emotiva. A Bíblia fala que Deus ama, que Deus odeia, que Deus se ira, mas ao mesmo tempo é um ser moral, né, que separa o certo do errado, é santo e tem uma natureza mental, ele pensa, ele age, né? Então, aquilo que a Bíblia diz há milhares de anos, em Gênesis 1:26, é perfeitamente verdade, compreensível sob o aspecto da lei da causa e efeito. No princípio, criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Pronto. O que é a imagem e semelhança de Deus? Exatamente essas coisas que vimos aqui, na lei da causa e efeito aplicada à criação. Muito bem, objeção 7. O mal do mundo. Se um Deus amoroso e poderoso realmente existe, por que ele não faz alguma coisa com todo o mal que há no mundo? Por que ele não acaba com a maldade, né? Muito bem. O problema é que o mal está em nós. Grande parte da maldade do mundo, ela é praticada pelos próprios seres humanos contra os seus semelhantes. Então, o homem é pecador. Todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Então Deus teria que eliminar todos nós, se ele fosse destruir o mal agora. Mas por que é que Deus não destrói o mal agora? Porque Deus espera com amor o arrependimento das pessoas. Deus não é tardio para cumprir o que prometeu, mas ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, se o mal ainda está aí, é porque Deus está dando oportunidade para arrependimento, né? Muito bem. Número 8, o sofrimento humano. O que você diz das pessoas inocentes que sofrem, como as crianças, por exemplo? Por que Deus não faz alguma coisa para ajudar, né? Tudo bem, o sofrimento e Deus. A Bíblia diz que Deus é sofredor. Nós pensamos que nós sofremos, mas Deus também sofre, né? Deus sofre por causa dos nossos pecados. Deus é sofredor, a Bíblia diz. O sofrimento nos leva a buscar ou rejeitar a Deus, né? A Bíblia diz também que Cristo sofreu por nós, levou sobre o seu corpo os nossos pecados lá no madeiro. Então, Cristo sofreu. Deus sabe o que é sofrimento. Ele não está alheio àquilo que passamos, né? E a Bíblia é muito realista em relação ao sofrimento. A Bíblia é honesta sobre o sofrimento humano. Diz assim Jesus: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Muito bem, João 16:33. Então, Deus, ele dá liberdade ao ser humano, né? Grande parte do mal vem de pessoas fazendo mal para outras pessoas, né? Mas Deus
ele respeita o ser humano, respeita a nossa liberdade, podemos fazer o que queremos, até o mal, embora Deus nos chame ao arrependimento, né? Porque Deus quer nos salvar. Conclusão geral. A fé cristã é lógica, é histórica e espiritual. Jesus é o único caminho confiável para Deus. Viva e anuncie sua fé com amor e convicção. 1 de Pedro 3,15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Encerramos por aqui a nossa aula. Deus vos abençoe grandemente.